Estou. Ora então, muito bom dia. Vamos já iniciar a terceira iniciativa do Plato TV que o Jornal das Oficinas organiza no Salão Expo Mecânica. Cabe-me a honra de moderar o primeiro painel desta série de palestras, digamos assim. Eu passo a apresentar os convidados e o tema que nós escolhemos para este primeiro painel foi os desafios da evolução tecnológica, portanto, transformação digital, evolução ou revolução é a pergunta que se impõe. Eu passo a apresentar os meus oradores, com quem tenho o privilégio de estar aqui hoje, agradecendo a presença, antes de mais. Cristina Cardoso, Chief Sales Officer da Alidata. Pedro Barros, fundador e CEO da Tips4U. Paulo Tomás, gerente da Autodiesel. E Miguel Franco, diretor comercial da Stratio Automotive. Pelo menos não me enganei, que já não é mau. Começo pela Cristina Cardoso, se me permite. E pergunto-lhe, com quase 35 anos de experiência, a Alidata é uma das mais antigas software houses portuguesas. E a pergunta que eu lhe ponho é, estando a palavra digital na gênese da criação da empresa, não é? Como é que a empresa olha, no fundo, para toda esta temática da evolução tecnológica nestas mais de 3 décadas de atividade? Bom dia a todos, bom dia Bruno. Essa é uma pergunta fácil, mas ao mesmo tempo difícil de responder. Isto porque há 35 anos atrás não tínhamos uma tecnologia tão sofisticada conforme temos nos dias de hoje. Hoje a velocidade da informação é enorme e, portanto, o nosso desafio há 35 anos e hoje ganha uma expressão ainda maior, é tentarmos antecipar ao máximo as necessidades que os nossos clientes identificam. É esse o nosso desafio, sempre, nesta área. Muito obrigado, Cristina. Eu, se calhar, passo aqui para o Paulo Tomás. E a pergunta que lhe faço, e tenho que dizer, antes de mais, que a Autodiesel já tem praticamente 51 anos, portanto, já há mais de 50 anos, meio século que já cá andam, é especialista em veículos pesados, e a pergunta que eu lhe faço é como é que tem sido a evolução tecnológica da vossa empresa no setor onde operam ao longo destes mais de 50 anos. Ora, bom dia Bruno e bom dia a todos. Obrigado pelo convite também de nós estarmos aqui. São 50 anos cheios de alegrias. Eu digo-lhe que cada vez vemos um mundo que está mais vibrante, em constante mutação, e isso é algo que nos deixa muito satisfeitos. 50 anos atrás, um alicate universal e um arame resolvia a maior parte dos problemas que os caminhões tinham, não é? Hoje isso é impensável. Nós começámos há muitos anos que temos a tecnologia dentro do setor dos pesados, há muitos anos que temos equipamentos de diagnóstico. No entanto, vivemos numa época onde as mudanças são constantes, são diárias, não é? Ainda a semana passada conseguiram construir um coração humano com uma impressora 3D. O Elon Musk, há 2 dias atrás, informou que no próximo ano vai lançar o primeiro carro com autonomia 5, ou seja, ao máximo. Portanto, o carro não tem pedais, não tem volante, não tem nada. Isto, dentro do mundo dos pesados, é algo que será o sonho, quer para oficinas, quer para os transportadores. Portanto, são 50 anos que eu espero que daqui a mais 50 anos nós estejamos a falar de algo totalmente diferente, totalmente distinto, porque o mercado vai se alterar profundamente. E quem não acompanhar essa evolução, quem não estiver em linha com todas estas revoluções tecnológicas, porque são revoluções evolutivas, indubitavelmente que vai ficar para trás. Portanto, nós todos temos que acompanhar este processo. Muito obrigado, Paulo. Pedro, o que eu te pergunto é, a Tips4U, que tu criaste há 7 anos, já nasceu num berço digital, portanto, numa era digital, digamos assim. O que eu te pergunto é, também enquadrando a evolução ao longo dos tempos,
Como é que foi no início, como é que é agora, como é que tem sido ao longo destes 7 anos da vossa atividade, como Tips4U, a evolução tecnológica? Bom, 7 anos que parece que foram 70 anos. Nunca vi tanta evolução tecnológica em tão pouco tempo. E o curioso é que nós nascemos exatamente numa altura que foi marcada, talvez, pela crise automóvel mais profunda, pelo menos do tempo que eu a conheço. Nascemos em 2012, num ano em que as vendas tinham atingido 65% de queda em vendas de automóveis nos últimos 2 anos, e onde, obviamente, havia uma preocupação enorme, e com isso todo o mercado pós-venda também estava em queda, e existia uma preocupação enormíssima em tentar sobreviver os negócios e tudo aquilo que à partida se poderia evitar em termos de investimento, tanto na área do marketing como na área digital, seria sempre uma segunda opção. Mas isto, eu normalmente vejo sempre estas dificuldades como uma excelente oportunidade, e o facto de entrarmos numa altura economicamente complicada, surgiram também algumas possibilidades dos próprios empresários procurarem um conjunto de alternativas. No meio destes 7 anos, veículos e clientes mudaram radicalmente. Os veículos com um conjunto de tecnologia associada, alguma que já existia, mas que não estava presente na maior parte dos veículos que eram vendidos, hoje já é uma realidade e conseguimos, portanto, tanto ter tecnologias na área do IoT como na área da conectividade, para não estar a falar em conceitos de mobilidade e outros e conceitos de car as a service. Mas tivemos que acompanhar de alguma forma toda esta evolução tecnológica e colocar produtos e serviços em cima destas tecnologias. O que é engraçado é que existe uma diferença muito grande entre aquilo que o mercado nos pedia inicialmente e aquilo que nos pede hoje. E inicialmente estávamos muito focados também para modelos de negócio completamente distintos daqueles que temos hoje e respondendo de alguma forma a pedidos que eram única e simplesmente presenças ao nível da webshop. Hoje em dia o mercado já nos procura para resolver determinado tipo de problemas, tendo em conta o enorme desenvolvimento não só de tecnologia automóvel, mas a quantidade de automóveis novos que foram colocados no mercado. Só para terem ideia, nos últimos 6 anos foram colocados mais 6.000 versões de veículos novos. Estas 6.000 versões de veículos novos são pelo menos aí mais de 3 milhões de informações técnicas que o mercado tem, fora toda a complexidade. Mas hoje as pessoas e os nossos clientes procuram-nos essencialmente no sentido de como é que eu posso reduzir as minhas vendas perdidas, como é que eu posso melhorar a cobertura de gama no sentido de conseguir ter uma gama mais adequada relativamente a este parque automóvel enormíssimo que nós temos, como é que eu consigo interligar toda a cadeia de valor, que soluções técnicas é que eu consigo colocar no mercado adaptadas à minha atividade e já não só apenas aquela situação da própria webshop ou próprio catálogo. E, portanto, de acordo com esta evolução, surgiram-nos um conjunto de desafios os quais não existiam quando criámos a empresa. Não foi assim há tanto tempo quanto isso, foi há 7 anos. Muito obrigado, Pedro. Miguel, a Stratio Automotive que está sediada em Coimbra, podemos dizer, sem estar a correr o risco de estar a exagerar, que está a mudar a indústria da manutenção automóvel. Eu pergunto-lhe, tornando, aliás, eu tinha aqui a cábula, o previsível, tornando previsível o imprevisível. De que forma e como é que tem sido este tema visto por vós, este tema da evolução tecnológica? Claro. Aqui como há um bocado, acho que a Cristina estava a dizer, que necessitava de antecipar as necessidades do cliente, aquilo que a Stratio também se propõe a fazer um pouco, antecipar, ou seja, tornar aquilo que até hoje era imprevisível em previsível, ou seja, o cliente hoje, ele se tiver uma avaria que é completamente imprevisível, vai-lhe causar danos não só na área de manutenção, mas também na área da operação. E com a Stratio o que nós nos propomos a fazer é antecipar essa necessidade, portanto, antecipar essa avaria para que a frota, para que o cliente possa não só planear melhor a sua manutenção, evitando que aquela avaria seja um dano maior, mas depois também o impacto na operação, planeando também a sua operação. E, portanto, o que a Stratio se tem posicionado é num mercado que é completamente inovador, tem-se posicionado como líder de mercado, foi assim que quisemos desde o início. Portanto, a Stratio podemos dizer que é uma empresa ambiciosa. Nós desde o primeiro dia dissemos, nós somos portugueses e vamos provar que Portugal vai além fronteiras e que queremos ser líderes naquilo que é a área da manutenção
preditiva e na aplicação da área de inteligência artificial nos dados dos veículos. E também há pouco, como falava, isto todos os dias muda. E quando nós começámos em 2015, começámos na área do diesel e depois logo a seguir vieram os desafios da área dos veículos elétricos, dos veículos a gás e agora mais recentemente dos veículos de hidrogénio, onde a área da Stratio já vai para a manutenção preditiva não só no diesel, mas nos elétricos, no hidrogénio e no gás. E se começarmos com as frotas, hoje também já somos os fornecedores dos próprios fabricantes. E portanto, todos os dias chegam desafios, todos os dias a inovação cresce e todos os dias a Stratio se inventa e reinventa para aquela questão da evolução ou revolução, ou evolução e revolução. Muito obrigado, Miguel. Cristina, pergunto-te agora, a Alidata é especializada no setor automóvel. O que eu pergunto é, portanto, ele desenvolve soluções de software à medida. O que eu te pergunto é, que soluções são essas, no fundo, e o que é que elas trazem de mais-valia, não é? Efetivamente, o setor automóvel está no nosso ADN há 35 anos. E nós temos várias soluções que se enquadram em função das necessidades dos clientes. Privilegiamos também integrações com softwares existentes. Está aqui, por exemplo, o caso do Pedro com o caso da TecDoc. Existem outros softwares com os quais temos interfaces com o software Alidata e que são uma mais-valia em produção nos clientes. Para além destes interfaces específicos com softwares também do setor automóvel, nós temos, para além do nosso ERP de gestão, temos soluções que vão para além disso, que são desde a parte de portais de cliente, do portal da oficina, a parte de CRM, portanto, para ajudar a fidelizar mais os clientes da oficina, aumentar a comunicação. Temos a parte de dashboards que analisam o negócio 360 graus em todas as nuances e as áreas da própria empresa. Temos a parte de sites, temos a parte de lojas online. Portanto, temos um universo de soluções que dão resposta às necessidades dos clientes. Muito obrigado, Cristina. Paulo, o que eu te pergunto agora a ti é, a Autodiesel já é uma oficina 4.0, que é um tema cada vez mais falado, se sim ou não e de que forma? A Autodiesel já foi reconhecida pela Jaltest Telematics, o qual agradeço. Está aqui presente o Pedro, que é o representante da Jaltest, como uma oficina 4.0. E o facto de ser uma oficina 4.0, aquilo que quer dizer, basicamente, é que consegue acompanhar ao minuto qualquer caminhão de qualquer cliente, de qualquer marca, onde quer que esteja. Ou seja, há uma tecnologia on-board desse veículo que está sistematicamente a compilar dados e enviar os dados para a cloud, onde por sua vez quer o gestor de frota, quer o responsável da empresa, quer a oficina 4.0, tem informação de uma avaria existente ou de uma potencial avaria. E de uma potencial porquê? Porque nós há 15 anos que andamos a compilar dados, são cerca de 20 mil computadores que andam a compilar dados há 15 anos, todas as marcas, todos os modelos, por todos os países da Europa, e onde permitiu gerar um Big Data enorme, com as referências e com as indicações dos próprios construtores. E hoje qualquer valor que saia do parâmetro, ainda antes de avisar, a tecnologia que tem a bordo informa-nos a nós, informa ao cliente, informa ao motorista que vai gerar um dano, possivelmente, ou que há algum componente que se está a deteriorar e, como tal, é importante mudá-lo ou substituí-lo. Uma oficina 4.0, mais do que isto, deixa de ser só uma empresa que acompanha clientes e que repara as viaturas, para passar também a ser um parceiro, acima de tudo, quer de frotistas, quer de outras oficinas, no sentido de resolver problemas de diagnósticos mais avançados. Portanto, isto basicamente é aquilo que a Autodiesel hoje faz e que se propõe a fazer futuramente, cada vez mais. Muito obrigado, Paulo. Pedro, e depois temos as soluções incrivelmente simples que vocês há 7 anos que as desenvolvem. Eu pergunto em que medida essas soluções incrivelmente simples, e o termo é teu e eu peguei nele, podem ajudar a otimizar a rentabilidade e a eficiência de quem as utiliza, ou das oficinas em concreto. Começa logo que se elas não forem incrivelmente simples, as pessoas não as utilizam e, portanto, acabam por não ser amortizadas nem rentabilizadas.
Eu sou partidário de que quem está no setor do pós-venda não é propriamente alguém especializado na área do IT. Portanto, tem que ter soluções que fazem sentido para si e que, de alguma forma, com poucos cliques, poucos passos, conseguem obter aquilo que... Portanto, há soluções fantásticas, soluções, de facto, que têm um conjunto enorme de funções, mas, provavelmente, em muitas, têm uma experiência que não é uma experiência muito positiva, porque obriga, no fundo, a um conjunto de passos até se conseguir chegar à informação pretendida. Uma das situações que nós inicialmente logo conseguimos identificar é selecionar a viatura adequada. Não só uma má seleção normalmente origina uma potencial devolução, porque eu classifiquei mal o carro, obviamente a peça adequada não vai ser aquela, e por outro lado, o tempo que eu demoro a classificar corretamente. Portanto, antigamente eu tinha que entrar dentro de um conjunto de tabelas, selecionar a marca, selecionar o modelo, selecionar a versão, de acordo com o ano, de acordo com as características do motor, e no mínimo são 20 segundos. Nós, ao desenvolvermos a pesquisa por matrícula mapeada com o código da TecDoc, permite-nos hoje colocar, no fundo, a matrícula em um qualquer sistema alimentado pelas nossas bases de dados e ter imediatamente, no fundo, a viatura selecionada. Isto de uma forma imediata. Se pensarmos que, só para termos uma ideia do que é que isto pode representar, numa empresa que faça uma média de 100 consultas dia, isto ao final do ano são 8 dias completos de trabalho que nós poupamos, apenas por uma diferença de 20 segundos. Fora aquilo que possam ser as potenciais devoluções face a uma má identificação da viatura. Portanto, eu em 2 cliques, rapidamente e de uma forma muito simples, tenho a viatura identificada. Outro exemplo é um exemplo, por exemplo, da orçamentação. O processo de orçamentação pode ser um processo extraordinariamente complexo, e não falo de orçamentação de colisão. Falo de orçamentação, por exemplo, ao nível da manutenção. Hoje em dia, tendo em conta, no fundo, uma maior transparência no mercado, a orçamentação era uma coisa que não existe ainda. Infelizmente, existe relativamente pouco nas oficinas independentes de uma forma proativa. Ou seja, o cliente hoje já não quer apanhar um susto no fim da reparação e pretende saber qual é o valor da reparação. Mas se eu, para dar esse orçamento, vou demorar 20 minutos ou 15 minutos, o que vai acontecer é que esse cliente vai ter que sair dali e ter que procurar uma segunda alternativa. Nós o conseguimos, foi com uma solução bastante simples, que em 4 passos, através da introdução da matrícula e introdução dos quilómetros, tenho uma inteligência que me calcula imediatamente qual é a próxima revisão e tenho um valor apontado em 4 segundos de qual é o valor estimado daquela reparação, daquela manutenção. Obviamente isso dá não só uma força comercial a quem promove este orçamento para o lado do cliente, como uma completa transparência. E no fundo são estas soluções que têm que ser básicas, têm que ser simples, não podem ser complexas e bastante rápidas. Caso contrário, pode acontecer a levar ao abandono das próprias aplicações. Obrigado, Pedro. Miguel, agora perguntava-te sobre o equipamento Plug and Play, que nos falasse um pouco sobre ele. Isto está ancorado à inteligência artificial e é mais um exemplo claríssimo, diria eu, da transformação digital, não é? Sim, hoje os veículos eles vêm com uma série de sensores instalados, ou seja, nem precisamos de olhar apenas para os mais recentes do Euro 6. Mesmo que fôssemos olhar para um Euro 4, eles hoje já vêm cheios de sensores e ninguém está a utilizar aqueles dados. E o que a Stratus propõe a fazer nas frotas logo no primeiro momento, instalando o nosso hardware, a nossa box, é recolher toda a informação de sensores. E, portanto, não o standard, o chamado FMS, são 8 ou 9 dados que normalmente são utilizados pelas empresas de telemática, onde vão dar alguns dados mais simples, mas nós lemos toda a informação do veículo e enviamos-la para a cloud. Esses dados, que estamos a falar de cerca de 1 GB de dados por veículo por mês, eles são depois analisados e tratados na cloud. E, portanto, é na cloud que nós utilizamos todos os nossos algoritmos, toda a nossa parte de machine learning para a aprendizagem e para a predição de avarias. E essa predição de avarias ela é adaptada a cada veículo, a cada tipo de utilização. Ou seja, nós não vamos usar exatamente o mesmo tipo de algoritmo, mesmo que seja a mesma marca, o mesmo modelo e o mesmo ano, a um cliente de montanha versus um cliente de planície, a um cliente de um ambiente seco versus um cliente de ambiente úmido. Portanto, a vantagem também da inteligência artificial e do machine learning, e é isso que nos diferencia do mercado, é que cada veículo ele está a ser olhado de uma forma muito personalizada, que tem em conta não só o veículo em si, mas também tem em conta a operação, o tipo de condutor que tem, o tipo de piso de estrada, portanto, uma série de fatores externos
que, em conjunto com os dados do veículo, então, no final do dia, permitem atribuir a antecipação da avaria, e não só a antecipação da avaria, é dizer, tu vais ter este erro, vais ter esta avaria, mas aqui está a solução para este caso. E, portanto, nós olhamos os dados, fazemos um scoring e dizemos vais ter que, nos X quilómetros, ou vais ter que imobilizar o veículo para conseguir intervir nesta viatura antes que seja tarde demais, porque o objetivo, obviamente, é evitar imobilizações não esperadas e grandes custos para o frotista. Obrigado, Miguel. Cristina, a Lidata, como software house que é, a personalização também faz parte da sua atividade, ou seja, ela desenvolve as soluções à medida do cliente, em função daquilo que ele necessita. É verdade isto? Sim. Posso lhe dizer que nós fazemos autênticos trabalhos de alfaiate. Portanto, as soluções standard são cada vez mais escassas, porque, na verdade, cada gestor, apesar da área de negócio ser igual, tem a sua forma particular de gerir a informação que tem dentro de casa. E, portanto, as nossas soluções são efetivamente soluções escaláveis e desenvolvidas à medida do cliente, o que lhe permite acompanhar o crescimento, a evolução do mercado, sempre com a garantia do nosso apoio e do nosso desenvolvimento, que é isso que nós somos fortes. Portanto, nós somos uma equipa, neste momento a nível de grupo, de cerca de 140 colaboradores, que nos dedicamos todos os dias ao desenvolvimento especializado nos nossos clientes e que nos permite ter um serviço diferenciador do que algumas empresas têm softwares mais standard, que nós também temos, para aquela empresa que quer iniciar o seu negócio e que financeiramente não pode investir e tem que ser uma solução mais escalável, mas cada vez mais efetivamente as empresas precisam de um tailor-made para tecnologicamente capacitar a sua empresa. Muito obrigado. Paulo, pergunto-te agora, tanto quanto julgo saber, a Autodiesel é a única empresa nacional a dispor de um departamento de criogenia. Em que medida se enquadra ele em toda esta temática que estamos aqui a abordar hoje? E o que é, antes de mais? A Autodiesel teve um pedido por parte de um cliente seu que necessitava de uma empresa para resolver os problemas da certificação de cisternas que transportam os gases liquefeitos, ou seja, a menos de 196 graus. Nós aceitámos o desafio e montámos de raiz todo um departamento que se dedica única e exclusivamente ao processo de reparar, ao processo de garantir e ao processo de certificar que as cisternas têm perfeitas condições de circulação. Como devem compreender, portanto, trabalhar com instrumentos a menos de 196 graus é complicado, não é assim uma coisa que se faça facilmente. Depois, por outro lado, estamos a trabalhar com oxigénios líquidos, portanto, produtos que são altamente explosivos, com hidrogênio, com dióxido de carbono, enfim, com uma série de produtos que são transportados nestas cisternas e que nós, através, desde o tratamento que damos ao equipamento que utilizamos, até o próprio equipamento que nós temos de controle, de diagnóstico, de leitura de falhas, de leitura de folgas, é tudo equipamento específico e, para além disso, é equipamento que tem um tratamento em si, onde não pode emitir qualquer tipo de faísca, onde as pessoas que trabalham lá têm que estar perfeitamente bem com vestuário adequado para não haver qualquer risco de contaminação, e é uma área que nos desafiou e que nos alertou para toda uma envolvência dentro do mercado da reparação. Hoje temos contratos assinados com a Linde de Portugal, temos contratos assinados com a Messer, com o Grupo Messer, no que concerne à reparação desse tipo de equipamentos, mas despertou-nos para a necessidade que havia que um transportador não é per si alguém que tem pura e simplesmente um caminhão. E ao longo destes 50 anos e ao longo dos muitos anos que eu tenho de acompanhamento dessas empresas de transportes, hoje chama-se coaching, não é? Portanto, uma palavra muito usada hoje,
é alguém que necessita de um serviço que, desde a montante a jusante, onde ele tem que se preocupar basicamente é com o seu core business, é com o transporte. Tudo o resto tem que ser assegurado por outras entidades, a um preço justo e que seja execuível para ele. E foi assim que nós entramos nesta área. Portanto, e despertou-nos para outras áreas. Esta área é a envolvência da indústria 4.0, a envolvência dos sistemas telemáticos, a envolvência dos sistemas de diagnóstico e reprogramação, que já existiam na nossa empresa há muitos anos, mas foram um pouco exaltados com o pedido, com as necessidades que advieram do mercado. E que nós embarcamos, porque assim nós adoramos desafios destes, é um facto. E eu posso dizer, eu estou aqui a ouvir os meus convidados, e eu, se fosse transportador, eu estava ali assim a olhar e estava com os olhos abertos, porque, quer dizer, eu tinha aqui um naipe de solução que permite-me a mim, única e exclusivamente, preocupar-me com a minha atividade, não é? E deixar-me preocupar, mas será que aquilo vai se estragar? Será que o meu software vai ler? Será que consegue-me identificar a peça? Não é? Portanto, e isto é aquilo que nós queremos trazer para cima da mesa. Queremos ajudar, ter parceiros, de forma que, com um passo só, qualquer empresa consiga ter assistência total aos seus equipamentos. Pedro, no fundo, a transformação digital é uma designação, uma temática que faz parte já de um léxico que já é comum, mas que, na verdade, algumas pessoas podem não estar a ver o que é isto da transformação digital. O que é que tu tens a dizer sobre tudo de uma forma assim mais simples, digamos? Para mim, transformação digital para o meu negócio, é a palavra da década. Talvez das coisas mais interessantes e mais, eu diria, aliciantes, inclusivamente. Primeiro, não é nada dessa história dos sites e das relações. É essencialmente uma mudança de mindset. É utilizarmos o digital para pensarmos de uma forma diferente da forma como fazemos o negócio hoje. Utilizarmos o digital como um caminho para. E no meio disso tudo temos um conjunto de coisas extraordinárias. Temos a transformação da experiência com os clientes, e foi ali que o Paulo e o Miguel, por exemplo, falaram. A possibilidade, e vejam, por exemplo, eu à minha frente tenho uma pizzaria à Domino's. E uma coisa fantástica, e que eu olho que, por exemplo, que as pessoas gostam, é aquela experiência de repente, eu quando lá cheguei e encomendei a pizza, percebi que tinha a possibilidade de conseguir seguir todo o processo de fabricação da pizza. Desde o momento e dizer, a pizza do Pedro vai sair daqui a 7 minutos. Vai sair daqui. E uma coisa tão simples como a pizza, eu tive a possibilidade de poder acompanhar esse processo. Isso envolve os clientes. E existem muitas outras experiências fantásticas, como o Waze, onde se utilizam tecnologias de gamificação no sentido de envolver o cliente e reter o cliente. Isso é claramente uma forma de aproveitarmos o digital, no fundo, para poder envolver. E é uma transformação com os clientes. A seguir temos transformações de processos de negócio. Bom, transformações. A gente já consegue digitalizar faturas. Está bem, e o que é que fazemos com essa digitalização? Outra coisa é eu agarrar num fecheiro estruturado de uma digitalização de uma fatura e poder, logo à partida, incluí-lo e dar entrada da peça no meu sistema. Bom, já estou a utilizar uma coisa que não era apenas a digitalização, mas todo um processo que me vai tornar mais eficaz, me vai rentabilizar e me vai poupar imenso tempo. E, no fundo, é uma excelente experiência e todos temos aqui, no fundo, variadíssimos exemplos de transformação de processos de negócio. Por fim, talvez a mais difícil, a mais desafiante, é as transformações dos modelos de negócio. De repente, nós temos, por exemplo, o caso da Uber, como veículo as a service, e eu estou a utilizar, no fundo, um veículo para fazer um negócio diferente, e de que forma é que eu vou ganhar dinheiro com isto? No meu negócio, e nós estamos numa reflexão enorme, isto parece que nós temos transformação digitais todos os anos, e parece que andamos sempre a pensar como é que vamos modificar o modelo de negócio para se adaptar às novas condições, mas vamos vender sob a forma de licenciamento, vamos vender por consulta, vamos vender por tempo, vamos vender por quantidade. As exigências, a tecnologia e, no fundo, todas as realidades que se nos deparam no dia-a-dia fazem com que a gente pense se a forma como vamos ganhar dinheiro com aquilo que fazemos hoje vai ser a mesma ou diferente.
E tudo isso é provocado, de alguma forma, pelo digital. E essa é a parte da transformação dos modelos de negócio. Talvez aquela que é mais desafiante e difícil. Obrigado. Miguel, que vocês também proporcionam experiências digitais aos vossos clientes, nomeadamente a antecipação de avarias, que permite tornar, portanto, depois a manutenção e a intervenção menos onerosa. Eu pergunto-te de que forma, como é que isso se processa e, pegando as palavras do Pedro, na transformação dos modelos de negócio. Gostava de ouvir o que tens a dizer. Claro. A digitalização, no nosso caso, normalmente é a primeira fase do processo. Ou seja, nós costumamos dizer, quando vamos a uma frota, que nós, na primeira fase, vamos fazer a digitalização da frota. Isto porquê? Hoje as frotas, seja de autocarros, seja de caminhões, o que for, eles compram um ativo de 100 e qualquer coisa, 1000 euros, e metem nas mãos de um condutor e perdem visibilidade sobre esse ativo. E, portanto, esse autocarro, esse caminhão circula, seja na zona urbana, seja semi-urbana, seja entre países, e o gestor de frota, o gestor de manutenção, ele perde visibilidade desse ativo. Portanto, a primeira fase de um projeto com a Stratio é logo a completa digitalização da frota, ou seja, saber em tempo real todos os dados desses ativos, não só onde está, essa é a parte fácil, mas saber em tempo real, a nível de dados sensores, o que é que está a acontecer, a nível de comportamento, o que é que está a acontecer, se tem avarias presentes, se não tem avarias presentes e, mais importante, se vai ter avarias futuras. Portanto, esta é logo a primeira fase do processo e, óbvio, também dar o histórico, porque quando falamos de digitalização, também dar o histórico para que no futuro, quando ele quiser comprar ou adquirir um novo veículo, ele saiba quais são as marcas e modelos que deve optar em detrimento de outras, porque, mais uma vez, com a digitalização da frota, conhece todo esse processo. E a segunda fase, onde ocorre a verdadeira transformação do negócio. Isto porquê? A questão da Stratio, ir dizer, atenção, que este carro vai avariar e tu tens que agora substituir, imaginemos, o turbo, há aqui uma transformação também cultural na empresa. É preciso que a empresa, numa primeira fase, esteja apta e com vontade de, ok, eu acho, ou não estou a ver nada de errado com este veículo, a Stratio está-me a dizer que eu tenho que trocar este turbo, eu vou confiar. Portanto, há aqui uma fase também de transformação. Normalmente, a experiência que temos tido com os nossos clientes é que na primeira fase eles tentam arriscar e não substituem, depois corre mal. Então, depois sim, começam a acreditar e já começam a substituir. E, portanto, a primeira fase é a completa digitalização na frota, da medida em que eles começam a ter completa visibilidade do passado, do presente e do futuro sobre esses veículos, e depois a transformação no negócio, em que começa não só a área da manutenção, mas obviamente a parte da operação, porque também trata-se de substituir um ativo por outro, imobilizar um veículo e enviar outro, baseado em dados preditivos. E, portanto, estas duas fases que fazem parte da digitalização e que nós nos propomos a oferecer aos nossos clientes, sejam eles frotas ou outras áreas de negócio onde também temos. Muito obrigado. Cristina, questão do roadmap da Alidata alinhado com as necessidades do mercado, o que eu te pergunto é, nessa transformação digital, vocês encontram barreiras, sim ou não, e quais? Nomeadamente por parte de quem vos adquire as soluções, não é? Não propriamente, não encontramos barreiras. Os clientes estão efetivamente conscientes do tema da digitalização. É um tema que está na ordem do dia. Apesar de, na verdade, o processo de digitalização já tem décadas. Portanto, começou se calhar pelo lançamento do primeiro website em 1900 e qualquer coisa, mas na verdade nos dias de hoje vai muito mais além do que isso. As empresas estão conscientes, são processos que efetivamente, conforme o Pedro referia, obriga a empresa a uma reflexão, perceber quais são os processos que quer efetivamente desmaterializar, digitalizar, consultar preventivamente, antecipar problemas, e é um processo de evolução constante. Portanto, as empresas hoje em dia já estão conscientes, efetivamente, já estão, muitas delas, a tomar passos conscientes de que é um processo não da amanhã, mas que já é dos dias de hoje, sem dúvida alguma. Obrigado. Paulo, pergunto em que medida é que a transformação digital para uma empresa especialista em pesados, como é que isto é feito, como é que foi feito, como é que era há 50 anos e como é que é hoje, não é? Quer dizer... Há 50 anos nós tínhamos que ter excelentes colaboradores, pessoas que percebiam profundamente mecânica,
e que eram os chamados mecânicos de ouvido. Quando havia determinado tipo de avaria, o melhor mecânico era aquele que, através do ouvido, conseguia descobrir qual era a avaria que o caminhão tinha. Hoje, para além de termos que ter excelentes mecânicos, e excelentes eletromecânicos, e excelentes mecanotrónicos, temos que ter pessoas excelentes em análise e diagnóstico de avarias. A Autodiesel, presentemente, possui 7 máquinas de diagnóstico ativas, todas elas com as últimas tecnologias e últimas evoluções que existem no mercado, das marcas mais conhecidas do mercado, sendo que estamos numa ótica a especializar-nos muito neste modelo de diagnóstico remoto, neste modelo de conseguir a eliminação de erros remotamente, que era algo que o ano passado ou há 2 anos era impensável. Não é? Um cliente meu que se avaria na República Checa e que tem uma avaria que pode ser eliminada remotamente. Imaginamos que se rebentou tudo, e o carro para circular tem que ser reposto o contador de ar a zeros. E eu, em Alenquer, consigo eliminar essa avaria. Tanto através da cloud, através de todo um processo e através da ligação permanente que existe entre a oficina, o condutor e a empresa. Cada vez mais nós estamos a assistir que os clientes, para além deste serviço de diagnóstico remoto, para além do serviço de acompanhamento, para além do serviço que eu costumo dizer que este é aquele serviço que já se compra ali assim na tasca da esquina, que é a descarga remota do tacógrafo, conforme a lei, com os quatro campos, a análise se o carro tem uma avaria eletrónica, se não tem uma avaria eletrónica. Isso já existe, é comum existir isso. Mas para além disto tudo, a grande diferença de há 50 anos para cá é o acompanhamento que nós fazemos ao cliente. Nós deixamos de ser uma oficina que presta serviços de mecânica para passar a ser uma empresa que presta serviços de apoio a outras oficinas e também a transportadores. E esse é o caminho que nós estamos a fazer. Muito obrigado. Pedro, o que é facto é que a evolução tecnológica obriga a uma dinâmica digital. O que eu te pergunto é se o setor oficinal carece de uma dinâmica digital mais ativa e comparando-a com o início da vossa atividade há 7 anos. Bom, voltamos sempre à história da transformação digital. Tinha que estar cá sempre em cima, porque de facto é o denominador comum. Eu percebo o que é que a Cristina diz. Realmente os clientes estão despertos para a situação do digital. Mas uma coisa é o digital, outra coisa é aproveitar esse digital, no fundo, para podermos mudar o tal negócio. E aí é que eu tenho mais as minhas dificuldades em conseguir encontrar as empresas em que verdadeiramente pensam isto de uma forma transformacional. Ou seja, as pessoas querem ter soluções, mas depois não as veem todas como um todo. Como é que isto pode estar enquadrado? Eu normalmente costumo sempre dizer, um empresário, para ser um empresário de sucesso, tem que ser um bom técnico, tem que ser um bom gestor e tem que ser um visionário. Técnicos, e se falarmos no caso das oficinas, na maior parte delas, se nasceram oficinas é porque verdadeiramente existia um técnico que deu razão à existência dessa oficina. Gestores, já temos mais dificuldade, porque é como é que eu vou ganhar dinheiro com o negócio da reparação. E visionários, e depois de ouvir aquilo que eu vou ao Paulo, devem-se contar muito poucos, porque de facto tem a ver muito mais lá à frente e como é que eu vou participar, aproveitando toda esta evolução de negócio, de tecnologia, para poder criar uma proposta de valor para o meu cliente. E isso é que eu já tenho muito mais dificuldade em conseguir perceber e encontrar as empresas que verdadeiramente olham para o digital como uma forma de transformar e pensar o seu modelo de negócio. Essa dificuldade é menor hoje do que era há 7 anos atrás, mas ainda é enorme. Basta só pensar que a maior parte das oficinas não tem uma presença digital e se nós pensamos que a maior parte dos clientes, o ownership está em mudança e, portanto, basta só pensar que apenas 8% das viaturas que foram vendidas este ano foram vendidas a particulares, portanto 92% foram vendidas a profissionais.
Isto quer dizer que, na verdade, toda a responsabilidade sobre a manutenção, certo, está baseada apenas em muito menos intervenientes e a maior parte das ações de manutenção poderão ser reencaminhadas. Para serem reencaminhadas é necessário ter uma presença digital. Se eu não tenho uma presença digital, eu não existo. E, portanto, menos de 50% das oficinas não têm uma presença digital. É melhor que há 7 anos atrás, mas eu diria que ainda estamos longe de conseguirmos obter, apesar de que já existe uma sensibilidade para as dificuldades, mas não é ainda claramente o desejável. Obrigado. Miguel, transformar o processo de manutenção de frotas numa ciência exata é uma tarefa que não é muito fácil, não é? O que eu pergunto é o que é isto, no final desta terminologia que é a vossa e que eu aproveitei para fazer a pergunta. Claro. Vamos imaginar, hoje em dia, uma marca, quando vende um veículo, seja um ligeiro, seja um pesado, ele vem com um plano de manutenção. E ele não pergunta, quando vende esse veículo ao cliente, qual é o tipo de operação dele. E, portanto, seja em Portugal, seja em Espanha, seja em montanha, seja em planície, como há bocado dizia, dependendo do tipo de operação, ele vai dizer a estes quilómetros substitui este componente. E no final do dia, isto pode ter dois lados. Ou podem estar a substituir muito cedo, ou podem estar a substituir muito tarde. Mais uma vez, porque ele está a usar uma estatística, a parte preventiva. Aquilo que a Stratio quer fazer com a parte preditiva e da ciência exata é, modelando os dados de cada veículo individualmente, dizer é neste preciso momento que tu tens que fazer esta manutenção. Ou seja, sair daquilo que é estatística, sair daquilo que depois, obviamente, cada frota vai adaptando com a sua experiência e sabem, pá, eu tinha que trocar este componente aos 50 mil, mas eu conheço a minha realidade, eu vou trocar aos 60 mil, tem corrido bem. Eles otimizam aqui um bocadinho. Mesmo assim, continuam em estatística. Mas às vezes, se calhar, para um veículo de 60 mil é suficiente, para outro vai ser tarde, outro vai ser cedo. E com a Stratio, ir à ciência exata e dizer é agora, é daqui a uma semana, é daqui a X quilómetros que tu tens que efetivamente fazer esta manutenção. E é com os dados, é com a modelagem dos dados, é com machine learning, inteligência artificial, que nós então entramos no caminho da ciência exata e dizemos estás agora no rumo certo, troca, porque é aqui que vais otimizar os teus custos de manutenção e também otimizar a tua operação. Obrigado. Cristina, a tal dinâmica digital que o Pedro falava, que é melhor do que há 7 anos, quando a Tips foi criada, mas que ainda há caminho a percorrer, o que eu te pergunto é como é que vês esta questão, no vosso caso concreto, de uma empresa especialista em desenvolvimento de software? Na nossa área, é uma área que envolve basicamente todos os departamentos das empresas. Portanto, o processo de digitalização vai muito para além da digitalização da oficina. Portanto, há aqui uma série de outros departamentos que também eles têm que estar integrados neste processo e que têm que acompanhar também esta digitalização. Efetivamente, as empresas têm que ajustar os seus modelos de negócio e têm que ajustar rapidamente, porque em Portugal nós se calhar estamos a fazer um caminho, mas noutros países já fizeram muito mais caminho do que aquele que nós estamos neste momento a fazer agora. E, portanto, como empresas e como portugueses e empreendedores que somos, as empresas veem a Alidata como sendo um parceiro de negócio, com capacidade de ouvir as necessidades do cliente, de as interpretar, de as desenvolver tecnologicamente e de as implementar na empresa, sempre com a garantia, como já tinha referido, do acompanhamento e da evolução das soluções. Não é um processo que seja finito, a meu ver é um processo sempre em constante evolução, que vai para além das soluções que nós produzimos. Cada vez mais há necessidade de integrar as nossas plataformas, os nossos ERPs, com outros softwares que têm essa capacidade de fazer uma recolha em tempo real desses dados e desta forma as empresas conseguem prestar um serviço de excelência junto do seu cliente. Porque o cliente hoje em dia, e os millennials, querem é isso, querem despreocupar-se e saber que do lado de lá têm empresas que lhes cuidam do que é seu.
E é isso que as empresas têm que estar capacitadas. Para além das soluções que a Alidata desenvolve, tem que haver aqui uma união, uma parceria de nós com os restantes interlocutores para darmos esta inteligência artificial dos sistemas e esta qualidade de informação para as empresas a trabalharem junto dos seus clientes. Muito obrigado. Nós estamos já perto do final porque o relógio não para. Eu vou deixar o Paulo Tomás para esta última intervenção do painel e já vou explicar porquê. Tenho só uma última questão ao Pedro e ao Miguel. E ao Pedro, eu pergunto-lhe se estamos no meio de um furacão tecnológico, não é? Nunca, sem precedentes. E o que eu te pergunto é, o que é isto? Quer dizer, tu falas a empresa foi criada há 7, mas parece que já foi há 70, não é? O que é isto, o furacão tecnológico, com tanta automação, telemática, conectividade? O que é isto, não é? Quais são os desafios agora futuros, uma vez que o patamar já está tão alto? Nós, quando falamos destes desafios e dizemos ou discutimos aquilo que prevemos que venha a acontecer em termos de novos modelos de negócio e aquilo que a tecnologia nos vai desafiar, e falamos com as pessoas, uns ficam fascinados e outros ficam aterrorizados e dizem logo, ainda bem que isto já não é para mim. E há outros que dizem, demora muito. Nós trabalhamos essencialmente para aqueles que estão com pressa e que querem ver as coisas acontecer. Mas, de facto, nós neste momento estamos, nós mesmo, a tentarmos transformar a forma como definimos e desenvolvemos a nossa proposta de valor. Essencialmente, aquilo que queremos fazer, e muito também, e estamos a tentar desenvolver uma cultura organizacional no sentido de acelerar todo o processo de analytics, porque é exatamente aquilo que nós pretendemos fazer num futuro relativamente próximo, é utilizar todos os dados transacionáveis no sentido de conseguirmos relacioná-los e poder dizer, por exemplo, relativamente às peças que são adequadas para este tipo de reparação, ou fazermos cross-selling ou upselling e poder dizer também estas peças também fazem sentido, ou dentro destas que está a selecionar, esta peça claramente é uma peça que está fora daquilo que poderia ser o cabaz de reparação. Ou podermos ainda dizer que, de acordo com aquilo que está previsto e com as consultas que são efetuadas no âmbito dos seus clientes, a cobertura de estoque ideal para si seria esta. Ou, ainda mais à frente, quando começarmos a ter acesso a tudo aquilo que são os dados produzidos e gerados pelo veículo e quando soubermos que em Viseu e vão existir um conjunto de viaturas que têm um para-brisas a funcionar porque está a chover, se calhar antecipadamente nós conseguimos falar ou poder enviar informações de que o estoque adequado para aquele parque que vai utilizar vão ser estas referências e eventualmente de acordo com aquilo que ele tem em casa há duas referências importantíssimas que lhe faltam e que necessita fazer porque provavelmente vão ter necessidade. E portanto estamos a trabalhar tudo dentro daquilo que é, no fundo, a modelação dos dados, como falava aqui o Miguel. Esta é toda uma terceira frase que ele já entrou e muito bem. E nós, neste momento, estamos a pensar e a equacionar. É tudo aquilo que se perspectiva, no fundo, de 2020 para a frente. Obrigado, Pedro. Miguel, tinha aqui várias questões, mas não tenho tempo. Apenas uma que me parece particularmente relevante, que é o facto da tecnologia da Stratio ter sido reconhecida pela Comissão Europeia e pela Agência Espacial Europeia. Isto, no fundo, para além de ser um motivo de orgulho, é uma das razões pelas quais nos faz levantar da cama todos os dias e largar o pijama, não é? Sim, aliás, nós em 2017 até fazíamos bastante marketing disso, deixámos de fazer por um motivo, é que nós já fomos muito mais além. Eu há pouco falava, nós hoje no nosso mercado ele é claramente exportação, portanto a Stratio é uma empresa portuguesa, será sempre portuguesa, é assim que queremos fazer, mas hoje todo o nosso volume está lá fora. Nós temos neste momento ligações em Singapura, na Índia, temos duas na América, temos em Londres, temos em Madrid. É impossível estar num autocarro em Madrid, em Paris, em Londres e não ter o nosso sistema já embarcado. Ou seja, a Stratio hoje posiciona-se mais uma vez como líder fora de Portugal. Amamos o nosso país, foi aqui que começámos, é aqui que também temos sempre o nosso carinho, mas hoje olhamos muito lá para fora. Isto significa que nós, como eu dizia, estamos muito ambiciosos e esse reconhecimento, como por exemplo ano passado também fomos reconhecidos nos Estados Unidos na Bascon, que é a maior feira de autocarros, como o principal produto do setor dos autocarros na América, esse tipo de reconhecimentos dão-nos a vontade todos os dias, como dizia, sair da cama e fazer mais. E fazer mais é pensar à frente. Como eu dizia, nós começámos no diesel, já estamos no elétrico, estamos agora aí também para os pilotos autónomos, para os veículos autónomos, já há um bocado falávamos do nível 5. Eu acho que ninguém quer
estar num veículo autónomo nível 5 à noite no Alentejo e o carro avariar. E, portanto, a parte da manutenção preditiva nos autónomos também é muito importante. O carro ser capaz de perceber se vai ou não vai variar, e ainda uma fase mais à frente que é o self-repair, porque quando estamos a falar no nível 5, estamos a falar normalmente dos veículos elétricos, cada vez a manutenção é mais software e, portanto, também a reparação é mais software, o que quer dizer que também nós podemos começar a fazer o self-repair, ou seja, o carro por si só antecipar a avaria e reparar a avaria em movimento, sem ter que ninguém ir lá manualmente olhar para o carro. E, portanto, tudo isto é o futuro onde nós já estamos. Portanto, para nós é o nosso presente, sabendo que estamos a trabalhar para que este deploy destes veículos estejam no futuro nas nossas casas também. Muito obrigado. E agora termino com o Paulo Tomás, com chave de ouro, diria eu, que nos vai fazer aqui uma apresentação de uma novidade mundial. É isto? É isso. E depois de ouvir os colegas que aqui estavam, quase que me atrevo a desafiá-los, venham para esta parceria também, porque vocês são fantásticos, não é? E o que vou aqui apresentar é algo que a Autodiesel, que já há algum tempo anda a preparar, qual a melhor forma de chegar ao seu cliente, qual a melhor forma de olhar para um cliente e não o ver como cliente, mas sim como parceiro. Qual é a melhor forma de desenvolver todas estas parcerias, quer a montante, quer a jusante, envolvendo o fornecimento e envolvendo o consumo. E então a Autodiesel, e em conjunto com diversas parcerias que fez, e que importa eu salientar, porque estão aqui presentes, portanto, o João Pedro, da parte da Jaltest Telematics, o António da Lex Transportes, que está ali assim, e o Mariano, que vem da Direct Way, que está ali também comigo. E nós quatro, portanto, as nossas empresas, decidimos lançar um produto para o mercado que engloba um conjunto completo, baseado na cloud, onde o transportador vai ter acesso não só ao estado atual do veículo, como a descarga dos cartões e dos tacógrafos, como a análise da forma de condução e do tipo de terreno onde esse caminhão trabalha. Eu posso dar como referência, portanto, uma empresa como a Prima Frio, que tem cerca de 3.000 caminhões, a maior parte deles novos, e todos eles têm esta plataforma das Jaltest Telematics incorporada, e é precisamente para quê? Para eles perceberem qual é a melhor marca, qual é o melhor modelo, de que tipo de condução é que tem que ser feita para as diversas rotas que eles estão a fazer. Portanto, e nós queremos estender isto a Portugal inteiro e, se for possível, até exportar isto. Vamos ter a possibilidade de a recolha dos dados do tacógrafo, a análise desses dados, a possibilidade de prevenir multas, a possibilidade, é que a lista é tão grande de coisas que se pode fazer que eu, honestamente, é melhor ir buscar a cábula para me socorrer. A possibilidade de gestão de frotas incluído, a possibilidade de incluir outros programas no mesmo sistema, a possibilidade de ter o sistema OpenTAC com armazenamento e análise dos dados, alertas, envios relatórios, justificação atempada das infrações, acesso permanente do cliente ao histórico do veículo, a análise aos desvios devido a mau aproveitamento das potencialidades do veículo e da tecnologia, a formação individualizada de cada motorista. E atenção, quando eu digo individualizada, é mesmo individualizada. Ou seja, cada motorista recebe formação baseado nas necessidades que ele tem e não, olha, tomem lá um pacote que normalmente é higiene e segurança do trabalho para cumprir as 35 horas. Não. Nós, aquilo que propomos é, através da cloud, dar formação individualizada a cada um interveniente importantíssimo, no caso dos caminhões, que é o motorista. Ele tem dificuldades a aproveitar a inércia do caminhão, ok? Há um módulo de formação em que ele individualmente vai fazer esse módulo e vai depois comprovar mais tarde se teve aproveitamento ou não, mediante a evolução que teve no seu carro. Paralelamente a isto também temos as renovações de cama, as certificações de formação, pagamento de multas, desbloqueio de recursos, gestão jurídica, tudo incluído. Ou seja, isto que eu estou a dizer é, meus estimados parceiros, vocês arranjem cargas,
vocês transportem, que o resto há N empresas, N parceiros que já se associaram, que estão nesta linha evolutiva, que estão na linha das tecnologias e que resolvem os vossos problemas, seja aqui, seja em França, seja na China, seja onde quer que seja. Porque tudo isto é trabalhado via cloud. Inclusivamente a própria informação é trabalhada via cloud. Todos os reportes são trabalhados via cloud. Os certificados são enviados via cloud. Portanto, é algo que... E agora veio a pergunta dos, não é? Dos $1.000 milhões. E quanto é que isto custa? E este é que é o problema, não é? É algo que nós estimamos que num caso simples, um caminhão que faz 100 mil km ano, não chega a 1,3 cêntimos por quilómetro. É quanto vale tudo isto, todo este pacote. Estamos a falar de formação, análise, controle, diagnóstico, apagamento remoto de avarias. Estamos a falar de tudo isto junto. Mais, a empresa, porque acontece isso muito em Portugal, as grandes empresas têm oficinas próprias. E então quer reparar nas suas oficinas. Não tem problema nenhum. Tem que adquirir uma máquina da Jaltest, como é lógico, para poder ter acesso depois a todo o sistema de ODF onde lê os erros, mas terá sempre um suporte de uma oficina 4.0 por trás, o qual vai, mediante os erros que apareçam, não é? Vai encaminhá-los, olha, tens que fazer mais isto ou fazer mais aquilo. Porque é um facto é que nós somos especialistas de reparação. É isso que a Autodiesel tem. Nós temos especialistas de reparação. E como nós temos especialistas de reparação, nada melhor que colocar esses especialistas à disposição dos nossos parceiros. E é isso que fazemos em parceria com as diversas empresas e outras mais que se queiram juntar, e desde já desafio a todos vocês, e outras mais que se queiram juntar, porque acho que, na minha modesta opinião, acho que o caminho vai ser feito por aqui. Acho que o caminho cada vez mais vai ser feito por nós, quando compramos um caminhão com a expectativa que ele tenha determinada durabilidade. E quanto melhor nós soubermos qual é o custo total que esse caminhão terá para nós e qual é a melhor forma de nós potenciarmos e diminuirmos o seu valor de aquisição e o valor de propriedade do veículo, é aquilo que qualquer transportador quer. E aquilo que qualquer oficina pretende fazer. Nós estamos na Expo Mecânica. Portanto, a Expo Mecânica está ligada a oficinas, está ligada à reparação. Eu, a todos os meus parceiros que também têm oficinas, eu costumo dizer, não tenho concorrência, tenho parceiros, nós temos 50 anos de existência, quer dizer, são os parceiros todos uns dos outros, ao fim e ao cabo. E a todos os meus parceiros, aquilo que eu desejo e aquilo que eu espero é podermos em conjunto oferecer soluções aos nossos outros parceiros, que neste caso amam tanto aos nossos clientes, para que eles possam se dedicar única e exclusivamente à área, ao core deles, ao transporte. E é por isso que eu lancei este repto, faço esta apresentação, porque é mundial, não existe em mais parte nenhum do mundo. Quem se quiçá, para o mês que vem, se calhar já existe, noutros países, mas em Portugal é uma apresentação mundial. Quero agradecer ao Pedro da Jaltest que aqui está, quero agradecer também à Alex Transportes, quero agradecer também ao Mariano o facto de termos chegado a acordo e de ser algo que nós vamos trazer valor acrescentado para o mercado e valor acrescentado principalmente para os nossos clientes. E obrigado. Muito obrigado, foi uma honra e um prazer. Obrigado Pedro, obrigado Cristina, obrigado Paulo, obrigado Miguel. Foi um gosto e até à próxima. Muito obrigado.